Ok, nós já estamos ao vivo e desde já eu agradeço a todos, aos que estão aqui, aos que estão nos vendo através do YouTube e as pessoas que vão assistir essa gravação em qualquer outro dia. Que o Eterno nos ajude a cada dia mais a gente se aproximar do Monte Sião, do monte aonde recebemos a Torá, do Monte Horeb, né, que é o que se conhece em hebraico como Monte Sião, que na verdade a palavra Horeb vem do verbo chamado Harev, que significa espada, ou seja, o Monte Sinai em hebraico significa o Monte da Espada, e a espada, biblicamente falando, segundo a carta aos Hebreus, é a palavra do Eterno. Então nós pedimos ao Eterno que esse tema seja um tema a mais de restauração a todos que estão vivendo no exílio de Roma, no exílio de 2000 anos, e que tem causado tanta confusão com respeito às coisas do Eterno, e principalmente ao Shabat, ao pacto da circuncisão. Porém, o Shabat é o nosso tema que nos toca hoje, é um tema que nós vamos abarcar, para que a gente possa entender realmente o que é a Bíblia, o que é a Torá, o que é que os profetas, o que é o Novo Testamento diz a respeito do Shabat lunar. Então, como eu falei, eu não tive tempo de elaborar um PDF para ficar mais bem organizado, mais bem para que todo mundo acompanhe. Porém, aqui eu deixei algumas coisas escritas, né, como introdução desse tema, porque o que eu escrevi aqui, na verdade, é o que tem me passado, né, porque alguns tempos atrás eu também guardei essa doutrina no Shabat lunar. Eu guardei por vários tempos o Shabat lunar. Porém, eu guardava esse dia de Shabat lunar como uma angústia no meu coração, e todas as madrugadas, quando eu me acordava para orar ao Eterno, eu pedi ao Eterno que me livrasse disso, porque isso não me satisfazia, isso não preenchia o meu coração. Na verdade, cada dia de Shabat lunar que a gente iríamos celebrar, para mim era um dia de angústia, era um dia de tristeza. Por quê? Porque eu não tinha nenhum prazer celebrar um Shabat como numa segunda-feira, numa terça-feira, onde todo mundo está trabalhando, né? Inclusive só a gente aqui que tínhamos que participar, porque era difícil. Então, para mim, isso era uma angústia, era uma tristeza. Então, há algum tempo atrás, eu saí desta doutrina, como vocês estão vendo aqui, né? E faz mais ou menos 1 ano a 2 anos e meio que eu venho estudando essa doutrina no Shabat lunar, né? E cheguei à conclusão de que eu estava equivocado a respeito, e na verdade eu tenho as minhas bases, as minhas conclusões com respeito à Bíblia, para dizer que esta doutrina do Shabat lunar é uma mentira, é uma inverdade. Porém, temos o maior respeito e o maior carinho com as pessoas que seguem essa doutrina. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, particularmente eu. Eu não estou aqui para dizer que você tenha que concordar comigo, tem que seguir aquilo que eu estou falando, ou aquilo que nós cremos. E quando eu falo aqui nós, eu me refiro às pessoas que já têm um vínculo conosco, né, através dos estudos que nós fazemos na sexta-noite, aos estudos da Paraxá, com o Bill, com a Sheila e com os demais irmãos que estão aqui. Alguns ainda não chegaram a participar, porém já estão convidados desde já. Então, eu digo nós me referindo também a essas pessoas. Eu particularmente, não tenho esse desejo de que você tem que guardar o sábado do sétimo dia, porque o sábado semanal, como se diz por aí, é um sábado pagão que é baseado no calendário gregoriano. Porém, isso não tem nenhuma verdade sobre isso, porque não tem nenhuma questão bíblica de que o Shabat, por cair num dia chamado sábado, seja uma data errada, um dia pagão, porque sábado no grego se refere, ou no calendário gregório, se refere a um dia de um deus pagão. Não importa, na verdade, se o Shabat lunar caísse na segunda, então também a segunda-feira, no calendário gregoriano, é uma referência a um dia, a um nome de um ídolo. Então, eu tenho minhas conclusões, as minhas bases para não crer nessa doutrina. Então, nesse estudo de hoje, nós estamos aqui elaborando é um estudo elaborado, um estudo praticamente dirigido às ovelhas perdidas da casa de Israel, às pessoas que têm um anelo mais profundo no seu coração de querer entrar ou procurar as veredas antigas, procurar esse bom caminho pelo qual nós devemos andar. Porém, infelizmente, muitas pessoas vão dizer aquilo que o profeta Jeremias ouviu, quando ele falou acerca das veredas antigas, que o profeta Jeremias expôs, dizendo: procurai
perguntai pelo bom caminho, andai pelas veredas antigas. E o que é que o povo de Israel disse ao profeta? Na verdade, não disseram ao profeta, mas disseram ao Espírito Eterno que estava falando na boca do profeta Jeremias. Disseram, nós não queremos, nós não vamos andar por esse caminho. Então, esse estudo é elaborado para aqueles que se encontram submersos no movimento da restauração, no movimento das raízes hebreias da fé, que na verdade tem muitas vertentes, muitas pessoas, cada um tem o seu conhecimento, a sua doutrina. Hoje está cheio de mestres e rabinos, e Roche, e apóstolo, e Chiliar, e Moré, e Roy, né, com respeito às raízes hebreias da fé. Porém, são pessoas que não sabem nem o que significa a gramática hebreia, são pessoas que não sabem, não conhecem a cultura de Israel, não conhecem nem o tema central da Bíblia, e na verdade estão querendo fazer um grupo, como que um grupo judeu, com mais um nome diferente, dando mais um nome ao judaísmo. Então, esse estudo é para essas pessoas que estão submersas nesse movimento das raízes hebreias da fé e que cremos que o Eterno está trazendo essas ovelhas perdidas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, às veredas antigas da fé. E mais uma vez, eu deixo claro aqui que porque uma pessoa que não seja, ou seja, uma pessoa que não seja messiânica, que não seja nazarena, ou seja, qualquer vertente que ela se denomine, que não precisa necessariamente, não guarda o Shabat, né? Por quê? Pelo que não compreendam ainda a razão disso aqui, não guarda o Shabat, que vai cair, por exemplo, depois da manhã, né? Porém, essas pessoas, além de não compreenderem, essas pessoas, elas não têm, assim, como é que se diz, um argumento para apresentar. Então, todos aqueles que creem que o Shabat, seja lunar ou seja um Shabat semanal, é o dia de descanso, então, que este dia é o dia que tem sido dado a nós como um sinal do pacto com o Eterno, que nós adoramos ao Eterno, aquele que em 6 dias criou os céus e a terra, e ao sétimo ele descansou. Ao sétimo ele cessou. Então esse estudo está dirigido a essas pessoas. Porém, o primeiro Shabat, desde a criação, ele é o 7º dia. Isso aqui é apenas um esboço que eu comecei a fazer, porém eu não tive tempo. Nós daqui a pouco vamos tirar isso aqui da tela, porque nós vamos ler alguns versículos. Então, para que vocês acompanhem pelo menos esse esboço aqui na tela, o primeiro Shabat, desde a criação, ele é o 7º dia com respeito ao primeiro dia da criação. E os astros, a lua, o sol, eles foram criados no 4º dia. Né? Todo mundo está aqui mais do que careca de saber, segundo Gênesis capítulo 1, que o sol, a lua, as estrelas foram criadas a partir do 4º dia. Ou seja, o primeiro dia, o primeiro Shabat, ele foi ao 3º dia, com respeito aos luzeiros, e foi o 7º dia com respeito ao primeiro dia da criação. Ou seja, o Shabat, ele foi ao 3º dia depois que se fez, depois que o Eterno fez o sol, fez a lua, criou tudo aquilo ali, e foi o 7º dia com respeito ao primeiro dia da criação. Ou seja, se os luzeiros foram feitos no 4º dia, então nós contamos mais 3, dá 7. Então vai dar 7 dias. Por isso que o Criador, o Eterno, através da Torá, ele tem uma estreita observância com respeito ao Shabat, com o fato de que ele fez em 6 dias a criação, ou seja, é um princípio de fé, né, que nós celebramos o Shabat tal como está agora. Por quê? Porque precisamente o Shabat não está regido pela lua. Por quê? Porque o Shabat ele é uma maneira muito, mas muito profunda que nos conecta sobre a autoridade daquele que está sobre os astros. Ou seja, todas as festas, de alguma maneira, elas na verdade estão sinaladas, estão regidas pelos astros. Porém, o Shabat não. Isso é por quê? Porque o Shabat ele nos conecta com aquele que está sobre as influências dos astros. Então, o princípio de fé é que o Eterno fez em 6 dias a criação, e no 7º dia ele cessou, ele descansou. Então, por isso que a semana ela não está regida pela lua. E outra coisa, para aqueles que guardam o Shabat lunar, todos os dias 15, como estão aqui
marcado, todos os dias 15 do mês é Shabat para eles. E isto é um pouco ilógico, por quê? Porque nós já temos o dia 15 de Aviv, que foi a semana passada, no qual o Criador instituiu uma santa convocação, né, que é a festa de Pessa, e instituiu um Shabat como um dia de repouso, por ser o primeiro dia dos 7 dias dos Panhásmos. Deixa eu ver quem é que está com tem alguém com o microfone ligado que está dando retorno. Ok. Então, como vocês estão vendo, primeiro foi o que? Foi o primeiro dia dos 7 dias dos pães asmos. Também nós temos o dia 15 de Tishrei, que é o mês de setembro, né? Praticamente não é o mês de setembro, mas cai no mês de setembro, que é o 7º mês que conta o primeiro dia da festa das cabanas, a festa de Sukkot. Ou seja, o Criador, ele proclama esse dia 15, tanto o dia 15 de Aviv, que é o primeiro mês do calendário hebraico, que cai, nós estamos no mês de Aviv, né? A semana passada nós iniciamos a festa de Pêssah no dia 15, e também o Eterno instituiu como um dia de repouso de uma santa convocação. Por quê? Porque a festa de Pêssah, ela contém 2 Shabat, um Shabat que se inicia e um Shabat que termina com os 7 dias dos pães asmos. Então, se a doutrina do Shabat lunar estivesse com a razão, né, então esses 6 dias, ou seja, esses dia 15 e o 15 do 7º mês, se já era um dia de repouso, já era uma santa convocação, então por que o Criador se proclama novamente como um dia de repouso para uma festividade que já era um Shabat? Então isso na verdade é um pouco incoerente, é um pouco equivocado. E eu me lembro que faz alguns anos eu estive visitando alguns irmãos, né, pessoas muito queridas minhas, pessoas com quais eu me identifico, que apesar de crer no Shabat lunar, nós não somos adversários, nós não somos amigos, nós nos respeitamos, né? E logo quando eu descobri e me meti a estudar a fundo o tema do Shabat, que na verdade eu já sou um apaixonado pelas escrituras, porém eu me dediquei muito, passei muito tempo, todos esses praticamente 3 anos, querendo descobrir o que há por trás do Shabat, se realmente eu estava guardando o Shabat equivocado, se realmente eu tinha que encontrar, se eu tinha que guardar esse Shabat lunar. E quando eu encontrei essas pessoas pela primeira vez, né, com este conceito do Shabat lunar, e desde esse tempo eu tenho tentado assim, ou seja, eu tinha me tentado me introduzir nesse critério, né, de conhecer com a intenção e poder avaliar isso. Porém, eu tenho que admitir que desde os primeiros argumentos que me deram, eu encontrei algumas claras contradições com a própria escritura. Por quê? Porque a escritura me levou a elaborar o que? Um simples análise, e eu fiquei assim como que em choque com as contradições, né? E quando eu descobri isso, eu comecei a enviar a essas pessoas, a esses irmãos, aonde um dia eu fui visitá-los, e me dei conta de que as contradições acerca do Shabat lunar eram muito maiores do que eu já conhecia antes. Incluso, quando eu vim para Curitiba, eu vim para cá guardando o Shabat lunar, né? Na verdade, eu morava no Recife, eu sou de São Paulo, mas eu morei muito tempo no Recife, em Pernambuco. E quando eu vim para Curitiba, eu vim guardando o Shabat lunar. E eu vendi tudo em Recife, né? Casa, vendi tudo, vim para Curitiba, né? Na verdade, na época que eu vim para cá, eu usava peota, aquelas tranças que os judeus usam, tinha um cabelo um pouco grande, usava barba. Isso, na verdade, não é nada de mal. Porém, devido ao meu trabalho, eu tive que tirar, né? Normalmente, às vezes, quando eu estou de férias, eu deixo. Então, vim para cá, eu, minha esposa, meu filho, viemos para cá. Porém, eu já tinha um pouco de dúvida lá no Recife, porém, quando eu chego aqui em Curitiba, que eu começo a guardar o primeiro dia de Shabat lunar com o pessoal aqui, foi aquela angústia, aquela tristeza, porque eu senti saudade do Shabat do 7º dia. Eu vi que realmente não tinha nenhuma coligação com a Torá, então eu comecei já aqui, morando numa casa de pessoas que guardavam Shabat, né? Na verdade, uma casa que me ofereceram tudo. Porém, chegou o momento de eu falar com essas pessoas e dizer que eu não acredito nesse Shabat. E aí foi onde a gente se dividiu, eu tive que sair da casa dele, tive que procurar uma casa para alugar, e de repente já não tinha mais nada, e eu me vi numa situação, eu digo, mas se é para mim guardar realmente o que está escrito, eu prefiro comer sopa de legumes, né, do que viver numa casa farta, pode não ter alegria, não ter aquilo que o Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é
os irmãos vivem a vinha. Então, nessa análise, né, que nós fizemos, e nós vamos expor isso aqui, né, é o que eu tenho crido, que contradiz certos fundamentos registrados nas Escrituras, comparando-os com o quê? Com os argumentos que se dão para apoiar o Shabat, que se deve ser observado pela lua. Ou seja, o meu desejo não é ferir aqueles que pensam o contrário a mim, senão o meu intento é defender o que eu acredito que seja correto, o que eu acredito que está na Torá. E respondendo o que, desde o meu ponto de vista, afeta em grande medida a nossa identidade e prejudica a nossa espiritualidade, porque é por onde nossa relação começa com o nosso Pai. Então, nós nos separamos desse grupo e eu expus a eles, né? Eles estudavam com um rabino nos Estados Unidos, né? Um rabino, o nome dele é Moshe, que também cria no Shabbat Lunar, e eu expus meu conhecimento acerca do Shabbat Lunar a essas pessoas, e resumindo, eles me expulsaram de casa. Mas passado um tempo, eu aluguei uma casa aqui em Curitiba, fui morar com a esposa, uma casa pequena, e de repente passa-se mais ou menos 4 a 5 meses, essas pessoas vêm me procurar, pedindo perdão, pedindo a desculpa. Foram pessoas que antes, né, me tiveram como herege, como alguém que tinha perdido a salvação, como alguém que tinha apostatado da fé, porque, na verdade, o Shabat é um pacto da aliança, e para quem quebra o Shabat, né, na verdade, é uma pessoa que está fora do pacto. E se eles guardam o Shabat como um verdadeiro Shabat, para eles eu estava quebrando o pacto. Enfim, resumindo, eles foram na minha casa, me pediram perdão e disseram, olha, na verdade, nós, desde aquele dia que você conversou conosco, e são pessoas muito mais velhas do que eu na fé, são pessoas, talvez, que tenham estudado, têm mais tempo do que eu nas Assembleias da Fé, porém que não se dedicaram muito ao tema do Shabbat Lunar. Foram pessoas que foram principalmente atrás de uma pessoa que dizia que era rabino, ou que se diz que é rabino nos Estados Unidos, que eu não tenho nada a ver com isso, e, porém, seguiram a ele. Então, todos chegaram à conclusão que realmente o Shabat era lunar, e hoje todos eles guardam o Shabat tal como nós guardamos hoje. Porém, também nós devemos aqui analisar de uma maneira assim imparcial, porém também que nos pertence o dever de quê? De tomar isso que nós vamos falar aqui, ou de rejeitar, né, o que é correto ou o que é incorreto. E o tema do Shabat lunar, ele é prioritário na identidade de todos aquela pessoa que acreditam, que creem. Então, essa é nossa responsabilidade aqui, nesse delicado assunto, quando nós apresentemos diante do grande trono do Eterno. Então, como se diz aqui em hebraico, Bet Yavon, bom proveito com o estudo de hoje, porque nós vamos agora entrar em algo que realmente está balanceando a fé de muitas pessoas com respeito ao Shabat. Então, a gente vimos, né, toda essa introdução, então nós vamos falar aqui agora, começando a fazer uma pergunta. Por que nós deveríamos crer que os filhos de Israel, nós, como filhos de Israel, como pessoas que estão voltando ao pacto, como pessoas que estão reconhecendo como se chama no Ocidente, o Deus de Israel, o El Shaddai, por aí, o Todo-Poderoso, porque nós devíamos celebrar um Shabat, ou nós estamos celebrando um Shabat num dia incorreto? Porque os seguidores do Shabat lunar chamam o nosso Shabat de Shabat romano ou de Shabat gregoriano. Então nós teríamos que perguntar a estes seguidores qual necessidade teria a Igreja Católica de instaurar o domingo como um dia sagrado e o islamismo instaurar a sexta-feira como também um dia sagrado, podendo guardar ambas religiões o sábado romano, o que fazem referência aos seguidores do Shabat lunar. Ou seja, por que a Igreja Católica intentou mudar o sábado para domingo se nós já estávamos guardando um sábado pagão? Então aí já começa a primeira contradição, nós já começamos a ver que, na verdade, por que a Igreja Católica mudou o sábado para domingo? Por que o Islã tinha sexta-feira? Então, se nós já estávamos no erro, então para que a Igreja Católica iria mudar? Então, se ao fim das contas nosso Shabat é um Shabat romano, um dia romano, então por que não adotaram as religiões pagãs como um dia de guardar ao invés de atacar o Shabat? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Porque as religiões também não entraram a guardar esse sábado, como já que era um dia pagão, pelo contrário, perseguiram o povo de Israel pela guarda desse Shabat. Então não é coincidência, acaso, que o justo Shabat
o nosso Shabat do sétimo dia fosse cercado pelo cristianismo e pelo islamismo e atacado por esses grupos, como para que agora eles se unam aos do Shabat Lunar em seus ataques. Então, vocês que nos escutem, vocês que estão aqui, que vocês que decidam a entender e a fazer como o apóstolo João disse em Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mais uma vez, nosso intento aqui não é convencer, não é dizer que quem não guarda o Shabat semanal também está perdido, perdeu a salvação. Isso não se dá dentro das Assembleias da Fé. Na verdade, se dá dentro do contexto cristão de pessoas que vêm do cristianismo e agora entram nas Assembleias da Fé e trazem consigo as mesmas doutrinas de que se você não der o dízimo, de que se você não fizer tal coisa, você vai perder a salvação. Então, sobre o Shabat Lunar, né, ou seja, ou é uma nova luz do alto, ou simplesmente é uma loucura, é uma escuridade debaixo ninguém sabe do que. E muitas pessoas têm adotado, né, esse Shabat lunar. Por quê? Porque a crença dos que guardam o Shabat lunar é que em cada Rosh Hodesh é a lua nova, é o começo de um mês hebreu. Então, para eles, a crença é que, em cada lua nova, em cada Rosh Hodesh, se inicia um novo ciclo de dias e de cada semana. Então, segundo a maioria dos defensores do Shabbat Lunar, o dia seguinte ao da lua nova, vamos supor que hoje é lua nova, então amanhã vai se contar como Yom Rishon, ou seja, como o primeiro dia. O primeiro dia do ciclo semanal. Então, portanto, o dia de sábado semanal para eles, ou seja, para um grupo, porque existe controvérsia dentro do próprio grupo do Shabbat Lunar. Por quê? Porque tem uns que começam a guardar o Shabbat Lunar a partir do dia 8, depois dia 22, depois dia 15 e depois dia 29 do mês. Porém, tem uns que guardam no dia 7, no dia 14, agora não me recordo mais o restante do dia, porém eles começam no dia 7. Então vai do dia 14, e dia 14 ao dia 21 e etc. Então, por quê? Porque se eles guardam assim, vamos supor que todos guardem a partir do dia 8, 22, 15 e 29 do mês. Então, respectivamente, sem ter em conta os dias do calendário atual. Quer dizer, o Shabat semanal para qualquer mês hebreu, né? Por quê? Porque todos podem cair sobre praticamente qualquer dia da semana, como eles praticam. Porém, como eles farão para que essas pessoas guardem este dia, sempre quando lhe permita em seu trabalho descansar qualquer dia da semana? Ou seja, sem entrar em detalhes, né, assim, eu gostaria de mostrar aqui vários defeitos que vamos ver no Shabbat Lunar. Por quê? Porque os proponentes do Shabbat Lunar, eles citam um artigo da Enciclopédia Judaica, Jewish Encyclopedia, é uma enciclopédia universal do judaísmo, que, segundo eles, afirmam que os antigos israelitas guardavam o Shabbat Lunar. Então, existe várias discrepâncias nisso aí, discrepâncias graves nesse artigo, que todos que buscam na internet vão ver a verdade em relação a isso aí e vão se dar conta que, na verdade, não é o que eles dizem. Porque, primeiro, o reconhecimento é o seguinte: quem escreveu esse artigo que está nessa enciclopédia judaica? O nome do autor nessa enciclopédia também está ausente. Por quê? Porque, na verdade, já não deixa a gente com a bandeira vermelha. Porque também quais são as qualidades do autor no seu transfundo de escrever isso aí. Se foi ele, se foi ela, se foi um expert no campo da história do Oriente próximo ao povo antigo. Então, essas perguntas, se a gente perguntar a um seguidor do Shabbat Lunar, ficam sem pergunta, ou seja, ficam sem resposta. Segundo, por que o Shabbat Lunar não se aborda também dentro dessa enciclopédia judaica ou em reconhecidos escritos judeus, como eu falei logo no início, no Midrash, no Mishnah, no Talmud, no Zohar? Por que não se menciona? Porque, já que os rabinos de Israel eles queriam se diferenciar dos apóstolos, e porque os apóstolos mencionam que guardavam no sétimo dia, o Shabat, que Yeshua ia na sinagoga no sétimo dia, então por que esses rabinos também estavam no mesmo dia que lá? Ou se os ortodoxos naquela época estavam guardando um Shabat errado, então por que o Messias também ia na sinagoga no mesmo dia que iam essas pessoas? Então mostra que, na verdade, existe algo como é que se diz? A se notar aí. Então, o autor desse artigo que eles citam, por quê? Porque qualquer que seja ele ou ela, esse autor não oferece uma pista de evidência histórica que documenta seus artigos. E mais importante
que não oferece nenhum pingo de evidência das escrituras. Então essa Enciclopédia Universal Judaica, ela foi uma impressão desde 1939 até 1944, e esse trabalho da Enciclopédia Judaica, se vocês pesquisarem na internet, ele nunca ganhou a aceitação dentro do judaísmo convencional. Agora, qual é o problema com a doutrina do Shabat Lunar e o tempo do ciclo semanal? Porque os defensores do Shabat Lunar, eles, na verdade, eles têm como é que eu posso dizer? Eles têm um grave problema, ou seja, de tempo. Por quê? Porque para eles um mês hebreu é de 29 dias, 5. Ou seja, para eles um mês dura 29 dias e meio, tem 29 dias e meio de duração. E por suposto que se isso é assim, então não há tal coisa como, não existe meio dia. Né? Todos os meses hebreus são de 29 ou de 30 dias de duração. Não existe, vamos supor que hoje seja 29 e amanhã, vamos supor, amanhã é quinta-feira, o dia vai até meio-dia. E depois de meio-dia já começa já sexta-feira. Não existe, porque segundo o calendário lunar, os dias são de 29 dias e meio. Porém, todos os meses hebreus ou são de 29 ou são de 30 dias de duração. Porém, nunca de 29 e meio. Um ciclo de 7 dias não pode invalidar-se em 29 ou 30 dias com um restante, com meio-dia. Portanto, quando se trata de da quarta semana do ciclo lunar, os crentes, os seguidores do Shabat Lunar, simplesmente se encarregam de quê? De acomodar 8 ou 9 dias da última semana, ou talvez em alguns casos acomoda até uma semana de 6 dias. Ou seja, existe semana no Shabat Lunar que a semana tem 8 dias. Por exemplo, se o Shabat Lunar cai no domingo, e se você começa a contar do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o próximo Shabat será no oitavo dia. Então já quebrou a regra da Torá, que diz que é para trabalhar 6 dias. Então, é muito claro, né? Então, incluso as escrituras nos falam que o Shabat semanal se baseia no ciclo de 7 dias, não de 6, não de 8, não de 9 dias, como como inequivocadamente promove o defensor do Shabat Lunar. Nunca são 8 dias ou 9 dias, nunca um ciclo de 6 dias. Por quê? Porque o sétimo dia é o sétimo dia da criação e esse dia foi separado, foi consagrado pelo Eterno, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que disse que abençoou o Eterno o sétimo dia, o Shabat, e o consagrou, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. E a palavra hebraica que designa a palavra Shabat, ela é a ordem numérica na qual este mesmo dia se estabeleceu. Quando quer dizer assim, Shevi'i, ou a palavra sétimo, não há nenhum caso nas escrituras onde Israel manteve um Shabat ao oitavo dia ou nono dia, nem no sexto dia. Sempre se menciona com a palavra Shevi'i, que é o número 7 em hebraico. Por isso que eu disse que tem caso no Shabat lunar que o Shabat chega a cair ou no oitavo dia ou no nono dia. Por quê? Porque se contam, incluso existe e nós vamos tocar um pouco mais na frente sobre isso, incluso tem mês que o Shabat lunar se celebra 2 vezes na mesma semana. Então nós vamos tocar um pouco mais na frente sobre isso aí, porque realmente é uma confusão absurda. Porém, vamos falar um pouco da criação, do regresso ao futuro. Ou seja, vamos considerar que a semana da criação, onde o Eterno criou o Sol ali, criou a Lua no quarto dia, em Gênesis 1, 14 a 19. Porém, no verso 16 de Gênesis 1, disse assim, que a Lua se conhece como o quê? Como um luzeiro menor. Então, desde o ponto de vista da Terra, num dia que o Eterno criou a Lua estava cheia ou a Lua estava nova quando foi criada? Porque se basear no calendário, num Shabat lunar, contando-se pela Lua e se contando pelo quarto dia quando o Eterno criou a Lua, então como é que podemos saber que quando o Eterno criou a Lua era Lua cheia ou Lua nova? As Escrituras, ela guarda silêncio sobre este assunto, ela não nos dá detalhe, assim que ninguém pode fazer uma doutrina se baseando na fase da Lua no momento da sua criação. Porém, se a Lua tivesse sido nova, então nós deveríamos considerar que o quarto dia tivesse sido um Rosh Hodesh, um dia de lua nova, ou a cabeça do mês, como se conhece. Porém, o curioso é que o quarto dia da semana, ou melhor conhecido pela sociedade moderna como quarta-feira,
né, seria esse quarto dia. Assim que o sétimo dia corresponderia ao sábado atual. Ou seja, se realmente fosse lua nova, quando o Eterno criou o luzeiro, esse luzeiro menor que se chama a lua, se ali era o quarto dia, e o quarto dia corresponde à quarta-feira, assim que o sétimo dia era quando? Era no Shabat atual, nesse Shabat que nós guardamos semanalmente. Porém, para os defensores do Shabat lunar, o quinto dia, comumente chamado de quinta-feira, é para eles o primeiro dia do ciclo semanal. Então, se nós contamos 6 dias a mais, o terceiro dia da semana seguinte, ou seja, o dia que comumente eles chamam de quarta-feira, deveria ser para eles o sábado lunar. Porém, para o desgosto de quem apoia essa doutrina, 3 dias depois é o sétimo dia da semana da criação. Então, na verdade, no próprio texto da Torá ali, mesmo dizendo que seja lua nova ali, nos vai dar um Shabat como no sétimo dia, que vai cair justamente no sábado, que eles chamam de gregoriano. Porém, se a lua estivesse cheia quando foi criada, vamos supor que a lua estivesse cheia quando criada, e a lua cheia, ela sempre denota o dia 15 de cada mês hebreu. Porém, de acordo com o Shabat lunar, com essa doutrina, o dia 15 teria sido um dia de repouso. Se o sol, se a lua, se as estrelas, elas foram criadas no quarto dia da semana, então, de acordo com a doutrina do sábado lunar, a Terra, ela começou em um quarto ou no quinto dia da semana. Então, à luz de tudo isso, né, de tudo isso aí, nesse sentido comum e toda a escritura, isso seria impossível, por quê? Porque de acordo com a mesma Torá, de acordo com a mesma palavra, isso não é verdade. E também devemos considerar que os dias de Shabat anual, né, o Shabat de festividade, como o de Pessa, como amanhã à noite nós vamos fechar a festa de Pessa, né, amanhã à noite vai iniciar um Shabat, amanhã até sexta-noite, vamos iniciar o Shabat de Pessa, que é iniciar o último Shabat da festa dos pães ázimos. Então nós devemos considerar que os dias do Shabat anual no calendário do Eterno devem se cair no dia 15 de seu respectivo mês. Então esses sábados, né, esse Shabbatot, como se chama em hebraico, esses sábados anuais, não semanais, primeiro, são o quê? A festa de Pessa, ou seja, a festa de Hag Matzot, que é a festa dos pães ázimos. E o primeiro dia de quê? Das festas das cabanas. Porque em Levítico 23, os dias que figuram são os dias de repouso anuais, ou seja, ali em Levítico 23 não está falando de Shabat semanal, está se falando ali de Shabat anual, são de Shabbatot, de um Shabbaton, de um grande Shabat, de uma solenidade, e não dia de repouso semanal. E sobre a festa dos pães ázimos, em Levítico 23 e 6, está escrito o seguinte, Levítico 23, versículo 6, o seguinte, e ao 15 dia deste mês é a festa dos pães ázimos do Eterno. 7 dias comereis pães ázimos. Sobre a festa de Sucote, disse em Levítico 23, 33 e 34, dizendo, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, ao 15 dia deste mês, ou seja, ao dia 15 do mês de Tishrei, do sétimo mês, será a festa dos tabernáculos ao Eterno por 7 dias. Ou seja, essa é a famosa festa das cabanas. Normalmente a gente dorme numa cabana, dorme num terraço, nem que seja numa noite, numa boleia de caminhão, para sentir no mínimo o que o povo de Israel sentiu no deserto quando dormia em cabanas. Então, como podemos ver, não existe uma só instância nas Escrituras onde nos dias que qualquer dia da festa, seja essas festas que se menciona aí, seja um Shabat semanal. Sempre está falando aqui de Shabat anual. Assim que para enquadrar com Gênesis 1 e Gênesis 2, o Eterno criou o quê? A lua no quarto dia da criação e cessou ao sexto dia, a fim de quê? De guardar o sétimo. Não se tratou de um resto de dias, ou de um oitavo, ou de um nono dia, ou até mesmo de um sexto, no pior dos casos. Outro testemunho também que temos é quando as Escrituras nos dá outros ou de vários testemunhos de que o antigo Israel, o povo antigo de Israel, eles não praticavam um dia de sábado lunar. Por quê? Porque nós consideramos a possibilidade de Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 35. Então vocês depois leiam esse verso aí em casa, né? Êxodo 16, 1 ao 35, leiam com cuidado. Por quê? Porque os acontecimentos registrados aí nesse capítulo de Êxodo 16 se produzem o quê? No dia 15 do segundo mês, ou seja, os israelitas deixando-se, ou seja,
que eles estavam se queixando de quê? De que não tinha alimentos, né? Aqui está falando do maná, e do maná nós vamos falar um pouco mais na frente. Então o povo de Israel em Êxodo 16 estavam se queixando por falta de alimento. Então foi dado ao povo de Israel o quê? O maná. Né? Foi dito ao povo de Israel que saíssem para recolher uma porção dupla por 2 dias, para 2 dias. Então, os defensores do Shabat Lunar ensinam que o dia 15 deste mês, aqui que o Eterno mandou o povo de Israel colher o maná, para eles é um dia de Shabat Lunar, ou seja, aí foi um sábado semanal. Porém, nessa contagem aí, nós podemos ver claramente que o dia 15 foi o sexto dia da semana. Se vocês lerem cuidadosamente Êxodo 16, 1 ao 35, vão ver que o dia 15 não foi o sétimo dia, senão foi o sexto dia da semana. Ou seja, era um dia de trabalho comum, o dia de preparação para o Shabat. Porém, o sétimo dia era o verdadeiro Shabat. Era o dia que o povo não podia colher o maná. Eles tinham que colher nos 6 dias para aqueles 6 dias e para o sétimo dia. Então, também interessante que os defensores da doutrina do Shabat Lunar, eles, como é que eu posso dizer, eles não, não mencionam a morte e a ressurreição de Yeshua. Eles não mencionam isso, por quê? Porque, na verdade, se mencionar isso aí, realmente vão dar, como é que se diz, vão cair como é que eu posso dizer, na sua própria armadilha. Por quê? Porque o Shabat, ou seja, a morte e a ressurreição do Messias, nos vai dar detalhes acerca do Shabat tal como era guardado do Shabat semanal. Por quê? Porque um estudo cuidadoso das 24 horas que precederam a morte do Messias na realização do seu sofrimento, produz aqui outro problema para essas pessoas que guardam sábado lunar. Por quê? Porque existe um esboço desse período de tempo que se encontra no Código da Bíblia de Bullinger, um homem, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, não, sou péssimo em inglês, Bullinger, que ele se baseia nos acontecimentos do capítulo 19 do Evangelho de João, assim como esses relatos paralelos em Mateus, em Marcos e em Lucas. E outra vez, para esclarecer a cronologia aqui, nós devemos recorrer aqui à referência dos nomes do leitor que não conhece os dias hebreus ou da semana hebreia. Então, nós temos que ter em conta que os dias começam e terminam ao pôr do sol. E incluso o pessoal do Shabat Lunar dizem que não. Dizem que o dia, eles começa pela manhã e termina à tarde. Ora, se um dia começa pela manhã e termina à tarde, então quer dizer que a tarde vai iniciar outro dia. Né? Inclusive, ele diz que o Shabat não começa no pôr do sol, começa no sábado de manhã. Parece, se começa no sábado de manhã, então vai terminar de que hora? À noite, ou no final da tarde. Então, se não termina no final da tarde, então quer dizer o quê? Que um outro dia vai se iniciar ao pôr do sol. Então, eles mesmos se contradizem nas suas teorias. Então, porém, os dias romanos para eles começam e, na verdade, terminam, nós também concordamos com isso, terminam à meia-noite. Né? Nosso sistema do tempo atual é esse. Nós começamos hoje à meia-noite e vamos até amanhã. Ou seja, o primeiro dia, a quinta-feira, na verdade, vai começar à meia-noite. Nós já estamos na quinta-feira, segundo o calendário hebreu. Ou seja, vamos dizer que na verdade, não se chama quinta-feira. Então, o que nós devemos tomar em conta são os 3 dias e 3 noites que Yeshua esteve no sepulcro. Por quê? Porque em Mateus capítulo 12, os escribas e fariseus exigiram que ver um sinal de que Yeshua fosse o Messias. E o que é que o Messias respondeu a eles? Que o único sinal que lhe seria dado era o sinal de Jonas. Então esse sinal que ele estaria no sepulcro, era esse, que ele estaria no sepulcro, na tumba, por 3 dias e 3 noites. Ou seja, um período literal de tempo de quê? De 72 horas, como esteve Jonas no ventre da baleia, do peixe, ou seja lá como queiram chamar, de 3 dias e 3 noites. Então, alguns dos escribas e fariseus, respondendo ao Messias, disse o seguinte: Rabi, queremos ver um sinal que venha de ti. Porém, Yeshua lhe respondeu dizendo: ó geração má e adúltera, querem um sinal? Nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal de Jonas. Como esteve Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim estará o Ben-Adam, o filho do homem, no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Então, com a comparação de que o único sinal de que o Messias
deu aos fariseus foi o fato de que ele estivesse no sepulcro durante 3 dias e 3 noites, literais. Agora nós podemos começar a ver outra falha na doutrina do Shabat Oná, e vamos considerar o seguinte: todos os anos a festa de Pessa e a Matzot, ou seja, a festa de Pessa e os pães ázimos, cai no quê? Cai nos dias exatos na mesma semana na qual o Messias foi colocado em um madeiro. Então, porém, por que é importante nós sabermos isto? Por quê? Porque o Messias ele comeu Pessa com seus discípulos no começo de 14 de Aviv, ou seja, um dia antes do dia 15, né? Era o primeiro mês do calendário hebreu, e o dia que comumente se chama de quê? De terça-feira. Por quê? Porque pela noite, de acordo ao Evangelho de Lucas 22, versículo 7 ao 20, aí é onde se relata isso aí. Por quê? Porque depois dessa celebração, ele se foi para onde? Para o monte orar. E nessa noite, o Messias foi traído por Judas Iscariote, foi levado por um soldado romano e um grupo crítico aí levou o Messias. Ele foi levado perante o sumo sacerdote e perante Pilatos. Então, aí segue sendo o quê? Ainda seguia sendo o dia 14 de Aviv. Não seguia sendo o dia 15. Ou seja, aqui eu entendo como a noite da terça-feira, através das escuras, já na hora de entrar na quarta-feira, na madrugada, vamos supor que seja esses nomes, né? Eu estou falando quarta-feira, terça-feira, que é para a gente não fique confundidos aqui com o que eu estou falando. Normalmente esses dias que se mencionam onde Yeshua foi levado pelos soldados, aí se conhece como esses dias. Por quê? Porque era o segundo dia, era o quarto dia. Então já na madrugada praticamente já estavam entrando na quarta aí. Então, mais tarde, nesta mesma semana, o Messias foi colocado em uma guarnição na véspera dele morrer, como se relata em Lucas 23. Aí segue sendo o dia 14 do mês de Aviv. Porém, agora seria o dia que comumente nós chamamos de quê? De quarta-feira, ou seja, aí já era metade da semana. Então, esse dia também foi um dia de preparação para quê? Para o dia do Shabat anual, que normalmente o calendário lunar diz que aí era um Shabat semanal. Porém, a festa de Pessa não é um Shabat semanal, é um Shabat anual. Ou seja, aí era o dia de preparação da festa anual, o primeiro dia da festa dos pães ázimos. Então, a confusão ela surgiu por ter sido o fato de que o dia 15 se chama também Shabat. Por quê? Porque o dia 15 de Aviv é um Shabat. Né? Nós celebramos um Shabat da sexta para o sábado, que na maioria das traduções se chama como sábado. Porém, João capítulo 19, verso 31, claramente nos diz que o dia era um Shabat especial, distinto do Shabat semanal. Então, sem dúvida, se referia ao quê? Ao Shabat anual que nós acabamos de ler anteriormente em Levítico 23, a festa de Pessa. Portanto, já era o dia da preparação. O Messias estava aí com 2 ladrões, né, que estavam aí colocados no madeiro junto com ele. Eles não deveriam permanecer, né, no madeiro, porque estava se iniciando que um Shabat anual, não era um Shabat semanal. Assim que os judeus pediram a Pilatos que quebrassem as pernas desse pessoal que estava aí, do Messias e dos ladrões. Então, tendo em conta que era o dia 14 do mês de Aviv, o quarto dia da semana, o dia que comumente nós chamamos de quê? De quarta-feira. E Yeshua foi colocado em seu sepulcro antes do pôr do sol, antes do início do dia 15 do mês, do dia 15 de Aviv. Então agora nós tomamos em conta o que? O sinal de que Yeshua esteve no sepulcro 3 dias e 3 noites. Então ele seria sepultado no começo, ou como é que se diz? No começo da primeira etapa do Shabat anual, ou seja, o dia 15 de Aviv ao pôr do sol. Entretanto, a noite de quarta-feira, quando para mim, no meu entendimento, aí já começava o que? A quinta-feira. Então o corpo do Messias foi sepultado até a noite da sexta, 3 dias e 3 noites, se vocês contarem direitinho. Né? E esse estudo que eu estou fazendo aqui, né, a minha, como é que eu posso dizer aqui com ela aqui, a minha esposa, a minha escritora, ela vai transcrever esse estudo, vai colocar por escrito isso aqui, né? Ela escuta, né, isso aqui, a gente baixa no telefone, ela fica escutando e ela vai, como é que se diz, escrevendo, ou seja, ela vai passar esse estudo que eu estou falando aqui, vai estar escrito tudo isso aí num PDF, para que depois todos vocês possam entender e ver claramente, ou talvez não esteja um pouco claro o que eu estou aqui falando. Porém, além de estar gravado em vídeo, em MP3, vai estar escrito, né? Graças aqui à minha escritora Estrela, que vai transcrever esse estudo. Então, para mim aí já se passou o quê? 3 noites e 3 dias. Quer dizer,
Depois de sair já era o quê? 16 de Aviv. O dia 16 de Aviv desse mês foi o quê? Foi um dia de preparação já para o Shabat semanal, não anual. Por quê? Porque o Shabat anual é o dia 15, não o dia 16. Então, previamente, isso quer dizer o quê? Sexta-feira, antes do pôr do sol. Foi a única vez que as mulheres elas tiveram a, a oportunidade para comparar ou comprar as especiarias ali para quê? Para a unção do corpo do Messias. Quando elas foram buscá-lo no sepulcro, uma vez que passaram o quê? O Shabat. Se vocês forem em Lucas 23 e 56, verão isso aí. Porém, Yeshua, depois de ter passado 3 dias e 3 noites no sepulcro, ressuscitado dentre os mortos, como ele disse que haveria de ser, somente antes do amanhecer do primeiro dia da semana, ou seja, em Yom Rishon, conhecido como domingo, quer dizer, antes que terminasse o Shabat semanal, isto é, o dia 14 do mês de Aviv daquele ano, ou que poderíamos chamar da noite de quê? De Shabat, né? Às 3 horas da tarde de Yom Rivi, da quarta-feira, né? Às 3 horas da tarde do Shabat, há exatamente 3 dias e 3 noites. E quando as mulheres chegaram ao sepulcro, após ter caído o Shabat, ou seja, ao anoitecer do sábado, ao pôr do sol, o Messias já não estava no sepulcro. Então aqui está o problema do defensor do Shabat lunar. Porque se para eles o dia 15 deste mês, do ano 33 aí, foi um Shabat que foi um Shabat anual, segundo os defensores do Shabat lunar, foi um dia de Shabat semanal. Então nós temos que informá-los, a esses seguidores do Shabat lunar, com todo carinho, com todo respeito, que as Escrituras disse algo totalmente diferente a tudo que nós estamos lendo aqui. E evidentemente que o Shabat semanal deste ano caiu no dia 17 do mês, não no dia 15 em que caiu o Shabat anual. Então, neste ponto, nós devemos fazer outra pergunta a essas pessoas. Ou seja, Yeshua nos fez saber? Saberia o Messias em qual dia foi sua ressurreição segundo as Escrituras? Então, daí, porque agora os seguidores do Shabat lunar, eles têm um cruzamento com respeito à ressurreição de Yeshua, como o Messias, e que o dia 15, que se o dia 15 de Aviv foi para eles um Shabat semanal, e também um Shabat anual, que foi o Shabat das festas dos pães asmos. Então, como o Messias vai ressuscitar, para eles, ou seja, o Messias no 17 sendo uma terça-feira ou o terceiro dia da semana, quando as Escrituras nos dizem que o Messias ressuscitou, ou seja, a Escritura não diz que o Messias ressuscitou ao terceiro dia, né? Como a reza dos católicos, do credo católico, senão diz que o Messias ele estaria 3 dias e 3 noites no sepulcro, tal como Jonas no ventre do peixe. Então, eles teriam que dizer que Yeshua foi sacrificado no dia 14 do mês, né, que coincide com a sexta-feira dos católicos, a fim de que ele ressuscitar em uma terça-feira. Porém, as Escrituras não disse terceiro da semana, mas ao primeiro dia do pôr do sol, antes de cair a luz do Shabat. E mais, como vai ter 3 dias e 3 noites dessa sexta-feira deles, do Shabat do gregoriano, à quarta-feira? Então já não vai dar mais 6 dias, né? 3 dias e 3 noites, vai dar um monte de dia. Nós teríamos o quê? 4 dias, não 3. Agora outra coisa, como fazer ou seja, como fazem eles para contar a conta do homem, né? Que nós estamos contando, na verdade, nós já estamos contando a conta do homem. O homem é o que se conta desde a festa de Pessa até a festa de Shavuot. Incluso, nós amanhã vamos fazer um estudo, ou seja, vamos encerrar um estudo sobre o que é que se deve estar se fazendo entre esse período de Pessa e Shavuot. O que é que tem que estar acontecendo em nossa vida espiritual desde a festa de Pessa até os 50 dias que vai ser a festa de Shavuot. Né? O que é que o que é que nós temos que fazer? O que é que tem que estar acontecendo? Por quê? Porque depois de Pessa, o que é que se entrega? O pacto. Porém, o que é que nós temos que ter em nossa vida para receber esse pacto? Então, isso é o que nós vamos tratar no estudo de amanhã. Então, como é que os seguidores do Shabat lunar fazem para contar a conta do homem? Por quê? Porque se é o seguinte dia do Shabat anual começa a contar, então eles estariam a favor da falsa doutrina do Pentecoste dominical. Por quê? Porque o Shabat anual de 15 de Aviv coincide com o Shabat lunar, um Shabat lunar deles. Por quê? Porque logo ao dia seguinte, já que para eles era um Shabat lunar, o dia seguinte seria o quê? Seria domingo. 50 dias depois, cairia o quê?
o Pentecoste dominical, o falso Pentecoste, como a Igreja Católica ensina. Então, como é que eles fazem para contar 50 dias, quer dizer, 7 semanas, com seus dias completos, mais um dia, se a semana deles são de 8 dias? Semana de 8 dias. Como é que eles fazem? Porque se vocês contarem direitinho o Shabat lunar como funciona, são 8 dias para chegar um Shabat. E a Torá manda a gente contar o homem, a conta do homem são 7 semanas, né? 7 dias completos, né? Para mais um dia, que vai dar, como é que se diz? 50 dias. Porém, o Shabat lunar tem 8 dias. Então, como é que eles contam o homem? A conta do homem. Por quê? Porque de Shavuot, da festa de Pentecoste, e Shabat, essas duas palavras, Shavuot e Shabat, são palavras que provêm da mesma raiz, Shivá, que quer dizer 7, nunca quer dizer 8. Porém, nós que contamos com a sã doutrina do Messias, sabemos que o Shabat anual do dia 15 de Aviv não necessariamente teve ou tem que cair em um Yom Rishon ou num domingo, como é conhecido. Porque se vocês não observaram, o pessoal que guarda o Shabat lunar, eles observaram a festa de Pessa no domingo. Né? Todas as pessoas que guardam o Shabat lunar, Pessa para ele foi domingo. Por quê? Porque para eles todos os anos são iguais. Por quê? Porque nós nos guiamos, segundo ele, pelo calendário humano, senão para eles. Porém, nós nos guiamos pelo calendário do Eterno, pelo calendário que o Eterno deu, pelas modim, pelas estações. Mais ou menos ao modo simples, eu explico a vocês uma das tantas anormalidades que se diz aí do sábado lunar, daqueles que saíram do sistema solar de Babilônia para ir em pós do sistema lunático dos assírios. Porque, na verdade, quem guardava o Shabat lunar eram os assírios. Por quê? Porque esses antigos semitas, aí, eles rendiam culto à lua, eles rendiam culto às estrelas, a esses nômades, esses pastores antigamente consideravam-se que a noite era como uma benevolência e o dia e o seu forte calor era para eles era como algo mau. Por quê? Porque existia calor, existia suor, existia cansaço. Então, para eles, a lua veio ser o quê? Um elemento central da sua divindade. Então, para eles, na verdade, o Shabat lunar quem guardava era justamente os assírios, eram essas pessoas que viviam no deserto, que sofriam muito por causa do sol, etc. Porém, os seguidores do sábado lunar afirmam erradamente que o sábado determinado pela lua era algo desconhecido durante o cativeiro da Babilônia. Porém, eles alegam sem base na história de que esses judeus daquela época, do tempo do Messias, eles erradamente observavam um sábado semanal determinado por um suposto calendário babilônico. Porém, se isso for verdade, então nós devemos perguntar a eles, por que nunca Yeshua repreendeu ou desafiou alguém, ou em particular, ou em público, ou aos judeus, aos líderes de Israel, por observarem um dia de Shabat errado? Ah, não acredito. É que na verdade aqui em Curitiba além de estar muito ventando muito por causa do frio, tá caindo, o vento é tão forte que eu acho que é isso aí que está dando interferência na internet. E o frio aqui em Curitiba já chegou pesado já, desde ontem. Então, ok. Então, retomando o que eu estava falando, eles dizem que os discípulos do Messias, ou o povo antigo, quando eles estavam contando um dia errado, né? Eles estavam contando o Shabat determinado pelo calendário da Babilônia. E como eu falei antes de eu cair, se isso fosse verdade, por que Yeshua nunca repreendeu aos judeus, aos discípulos ou alguém de observar um dia de Shabat errado, como chamam os seguidores do Shabat lunar como um sábado romano? Então é evidente observar nas leituras dos 4 relatos dos evangelhos de que Yeshua ele sempre foi à sinagoga no mesmo dia de Shabat que todos os judeus do seu tempo estavam indo aí. Ou seja, por outra parte, seus discípulos, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos e no outro livro do Novo Testamento, também se mantiveram assistindo o Shabat no mesmo dia da semana, como todos os demais judeus que assistiam na sinagoga naquela época.
Se bem que podemos citar aqui as evidências históricas, né, e bíblicas, existe muito mais para refutar a falsa doutrina do Shabat Oná. Os 3 dias e 3 noites no sepulcro foram um sinal do Messias de Yeshua para regressar dentre os mortos no Shabat. O verdadeiro dia de Shabat é de que nós somos o povo do Eterno. O sinal em Êxodo 31:15, nós podemos ver como o Eterno falou aos filhos de Israel, dizendo que seus sábados, esses repousos semanais, seriam um sinal entre ele e nós, por nossas gerações, a fim de nós sabermos que ele é o Todo-Poderoso. Então, meus amigos, a observância do verdadeiro dia de Shabat é que nos sinala como o povo do Eterno. Porque se nós desviamos desse dia, então o Eterno nos tira esse sinal. E o Shabat Eloná, para mim, com todo respeito, é uma falsa doutrina que faz exatamente isso, distancia os seus seguidores do sinal especial que o Eterno reconhece em seu povo. Para quê? Para exaltá-lo. Então, ao tirarmos o dia de Shabat, verdadeiro dia de Shabat, que para mim é o que vai de sexta para sábado, igual a ser no sábado, o Eterno, se a gente tirar isso aí, o Eterno nos tira esse sinal especial e nos coloca em abismo, nas mesmas garras do sistema da besta e do anti-messias. E observe nada mais o que as escrituras sinalam acerca do ofício da besta nos seguidores do Shabat lunar, no livro de Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25. Olha o que disse o profeta Daniel, em Daniel, na sua profecia, no capítulo 7, no versículo 25, dizendo: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que o sistema da besta não somente tem mudado os tempos estabelecidos em substituição ao Shabat semanal pelo domingo, senão as festas do Eterno pela instituição de festas pagãs. Senão também que agora o sábado lunar não é mais do que outra mudança dos tempos, né? Em uma companhia de quê? Desse falso Messias, desse sistema da besta contra o Messias, cheio de quê? Cheio de confusão e de afastamento da fé original. Ou seja, então, as pessoas, na verdade, muitas estão se afastando da fé. Por quê? Por conta da confusão que se há em termos de guardar o Shabat. Um diz que é na semana, outro diz que é no sábado, outro diz que nós somos pagãos, outro diz que nós temos que guardar na segunda, na terça, e a pessoa que trabalha no sábado, o que é que faz? Então acaba o marido ou a mulher, o marido chega em casa à noite, quer uma janta, a mulher não faz porque para ela é um Shabat na segunda, então começa a confusão e acaba os dois, sabe o que mais? Vamos esquecer da fé, vamos ficar só crendo no Eterno, como se fala por aí, no Messias, e etc. Não vamos mais crer em nada disso que se falam acerca da Bíblia, do Shabat, porque é muita confusão. Então acabam se distanciando da fé por conta do quê? Por conta da confusão que há em torno de guardar o Shabat, que é uma coisa tão simples. Então, isso é o que a besta faz. Mudar os tempos, mudar a lei e também incluso a doutrina do Shabat Oná. Tem mudado isso aí, tem afastado as pessoas da fé original, e a gente não devemos nos deixar enganar por essa doutrina. Por quê? Porque o espírito imundo que luta contra a aceitação do Messias tem tido êxito nos últimos tempos, na condição de quê? De desviar a maior parte do rebanho. Porque desviando do caminho e conduzindo o que é um abismo da confusão, e, na verdade, isso é um caos. Nós devemos lembrar que isso foi previsto em Mateus 24:24, a respeito dos falsos messias e os falsos profetas que se levantariam e mostrariam grandes sinais e prodígios, de maneira que enganaria, se possível, até os escolhidos. E nosso calendário tem sido mudado, por suposto que sim. O sistema do Eterno, calcular o tempo, calcular as festas, ele tem mudado. Né? Foi mudado propositalmente. Por quê? Porque estão cegos e são pessoas cegos guiando outros cegos que não veem não veem nada, não veem o engano e que estão caindo no mesmo buraco que eles. Então isso foi predito em Daniel, como nós lemos 7 e 25. Porém, o Shabat bíblico nunca foi mudado. Por quê? Porque o Eterno não se divorciou da tribo de Judá, né? O Eterno se divorciou da casa de Israel. Então, se o Eterno não se divorciou da casa de Judá, sempre houve um remanescente, sempre houve um filho mais velho que ficou em casa
guardando a Torá. O Eterno disse a Davi não, a Salomão, que, ou seja, ele falando a Salomão, mas prometeu a Davi que deixaria uma lâmpada acesa em Israel. E o Eterno, quando chamou Salomão, e Salomão foi constituído rei sobre Israel, o Eterno disse que deixaria uma lâmpada acesa no reinado de Salomão por amor a Davi. Ou seja, o Eterno sempre deixaria um remanescente que estaria guardando a Torá. Então, se a gente diz que o Shabat que nós temos é equivocado e que os judeus não estão contando os dias de Shabat certo, então nós estamos dizendo que o Eterno mentiu quando disse que deixaria alguém, um remanescente que sempre estaria regressando à Torá. Então, o Eterno se divorciou das 10 tribos de Israel. Então, se ele não se divorciou da casa de Judá, sempre teve um remanescente. O filho pródigo é o que sempre volta. Então, sempre ficou um remanescente em casa. Então, a casa de Judá tem conservado desde a antiguidade o Shabat original, ou seja, se não confirmamos isso com Romanos, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte, Romanos 3 e 2 disse, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Ou seja, Paulo falando aqui do povo hebreu. Então a casa de Judá, a eles foi confiado o quê? A Torá, a palavra do Eterno. Se nossos irmãos judeus foram confiados, por encargos para observar a Torá, como haveria sido encarregado semelhantemente a responsabilidade se eles guardassem esse dia até o momento, ou seja, se eles estão guardando o Shabat até esse momento, um Shabat correto. Então, na minha opinião, a doutrina do Shabat lunar não é uma luz, não é uma nova luz, senão é toda ao contrário. É uma nova escuridão e, de fato, é uma escuridão. O Shabat lunar realmente é uma escuridão, é incoerente. O espírito de Babel, que é um espírito de confusão, está perseguindo os filhos de Israel por estarem saindo dos seus exílios sem querer deixá-los ir. E essa doutrina do Shabat lunar é um espírito de Babel, é um espírito de confusão. Por quê? Porque já é difícil guardar o Shabat como nós já temos atualmente. Então é impossível praticamente guardar um Shabat lunar, já que cai em distinto dia da semana. E precisamente as pessoas que adotaram a doutrina do Shabat lunar, elas têm essa doutrina como verdade, isso não é questionável. Porém as pessoas não observam. Por quê? Porque não pode guardar um Shabat lunar. Como eu falei anteriormente, tem seus trabalhos, tem suas lojas, tem seus negócios a fazeres. Então, é um dia complicado de se guardar um Shabat, incluso numa segunda-feira. Então, na verdade, as pessoas que têm um Shabat lunar como verdade, é verdade para eles. Porém, eles não observam por conta de que é praticamente impossível. Então, definitivamente, a doutrina deste sábado lunar está deixando as pessoas sem observância do Shabat e está fazendo o quê? Cumprindo um objetivo do espírito de Babel, do espírito de confusão, que quer levar essas pessoas, que quer levar os filhos de Israel, que quer eliminá-los a descendência de Abraão e deixar essas pessoas sem avançar em seus caminhos a rumo ao Monte Sinai. Então, aqui foi nossa primeira parte desse estudo. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algo a acrescentar, alguma dúvida, algum questionamento, alguma objeção, alguma crítica, algum aborrecimento, pode falar que nós estamos ao vivo. Ninguém quer perguntar nada? Então, vamos retomar aqui a metade, ou seja, a segunda parte desse tema. Porque quando o Eterno, mais uma vez, quando o Eterno criou os luzeiros, criou o sol, criou a lua, as estrelas, a intenção do Eterno era que esses astros servissem para quê? Para indicar a marcha do tempo. Porém, o que chama a atenção aí é que quando o Eterno criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou a constelação, o homem ainda não existia quando isso foi criado. O sol e a lua, as estrelas não existiam. Assim que não há nenhuma indicação explícita na Torá de que o Shabat deve ser calculado pela base do ciclo lunar. Então, a primeira vez em que nós vemos e falamos de uma ordem divina que se requer
a observância de um período de 7 dias é quando o Eterno dá as instruções para celebrar a festa de Pêssar e a semana dos pães ázimos. Então aqui para mim é onde começou o balancear, é onde eu comecei a não crer num Shabat baseado pela lua. Por quê? Porque para começar a contar o primeiro dia da semana lunar, como o dia 7 do mês, seria, ou seja, esse aqui já é o outro grupo que se crê como dia 7. Porque tem um grupo que crê que o Shabat é dia 8 e um diz que começa o dia 7. Então vamos dizer que esse grupo aqui agora, nós falamos do grupo 8, que começa a contar a partir do dia 8, do dia 15, do dia 21 e etc. Então, o grupo que guarda o Shabat, a semana lunar, com o dia 7 do mês, para ele seria o primeiro Shabat. O dia 14 seria o segundo Shabat. O dia 21 seria o terceiro Shabat. E o dia 28 seria o quarto Shabat. Agora, mais uma vez, a Torá estabelece que o dia 15 de Aviv é um Shabaton, é um Shabat anual. E que o dia 14 do mês de Aviv é um dia de preparação para a festa do dia 15, ou seja, o 15 de Aviv. A Torá não nos diz nada que o dia 14 de Aviv seja um Shabat. Isso seria uma contradição às instruções de Pêssar. Os dias 15 e 21 de Aviv são dias de descanso, ou seja, quer dizer, são Shabat. Por quê? Porque o dia 15 de Aviv realmente é um Shabat e o dia 21 também é um Shabat. Por quê? Porque é o Shabat de encerramento da festa de Pêssar. É um dia de descanso do mês de Aviv. Porém, não diz nada sobre o dia 14 como Shabat. E o dia 21 se menciona como Shabat somente no mês de Aviv. Não se menciona o dia 21 de Shabat em lugar nenhum. Ou seja, dia 21 vai ser amanhã. Amanhã, ao pôr do sol, nós entraremos no dia 21, que será o dia 21, que vai fechar esse ciclo de 7 dias da festa dos pães ázimos. Então, se o Shabat deve cair em cada 7 dias do ciclo lunar, desde Rosh Chodesh, ou seja, desde a cabeça do mês, como a gente pode conjugar o ato de que o Shabat foi separado pelo Eterno antes que houvesse, ou antes que existisse já a ordenança de se observar a lua nova, o Rosh Chodesh. Então, se o Shabat for em cada 7º dia do ciclo lunar, e não no 7º dia do ciclo da semana, então, certamente o Sol e a Lua teriam sido criados no primeiro dia do 7º ciclo da criação, no lugar do 4º dia. Era mais óbvio isso aí. Acabaria com toda a confusão. Por que o Eterno fez toda essa confusão? Se é que é uma confusão, para mim não há nenhuma. Se o Shabat é do 4º dia, é quando fez a Lua, então por que o Eterno não criou logo a Lua no primeiro dia, criou o Sol no primeiro dia, criou... Então, eles aí usam a palavra bará, que mais na frente nós vamos analisar um pouco. Eles dizem que essa palavra bará, que se aparece aí em Gênesis, quer dizer que essa palavra tudo já existia antes, ou seja, o Eterno apenas estava citando o que já estava pronto, o que já estava preparado. Para eles, para quem guarda o Shabat lunar, diz que o Shabat lunar já existia antes da criação. Porém, onde que diz isso na Torá? Em canto nenhum. Isso, na verdade, é uma invenção deles. Então, todos nós aqui sabemos que, pela Torá, que o Shabat tem sido observado como um dia particular da semana através da história do povo de Israel. 40 anos no deserto, os filhos de Israel vagavam por aí, cada dia caía o quê? O maná do céu. Porém, no 6º dia, no 6º ciclo, caiu uma porção dupla para a preparação para quê? Para o Shabat. Por quê? Porque já não ia cair nenhum maná no dia de Shabat. Então, em Êxodo capítulo 16, verso 25 e verso 26 diz, Êxodo 16, 25 e 26 diz, assim nos mostra que cada semana em que o dia da semana caia o Shabat. E Moisés disse, comamos hoje, porque hoje é um Shabat para o Eterno. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias recolheram e no 7º dia, no Shabat, não haverá nada no campo. Então aqui para mim está bem claro de que o Shabat se celebra em base a um modelo semanal e não lunar. Por quê? Porque depois do dia 15 do 2º mês de Iyar, da saída do filho de Israel do Egito, o Criador começou a prover o maná. Deu pela primeira vez as instruções com respeito de que se observasse regularmente o Shabat cada 7 dias, em Êxodo 16, do capítulo 1 ao versículo 5, do capítulo 22 em diante ali até o 30. Então, a observância do Shabat resultou em uma divisão semanal de dias consecutivos, né, sem relação alguma com meses lunares, e mais tarde o Eterno formulou um decreto, incluindo o pacto da Torá ao povo de Israel, como a Moisés em Êxodo capítulo 20, verso 11. E em Levítico 23 e 15, na Torá, no livro de Levítico, no capítulo 23 e 15, diz que as semanas da festa das cabanas, ou seja, de Shavuot, da semana,
devem ser semanas completas. Ou seja, mostrando que não se deve contar no modelo do ciclo lunar. Então, se a gente observar as instruções de contar os dias para a festa de Shavuot, que é a próxima festa depois de Pêssah, e segundo a Torá, tem duas formas de contar a festa de Shavuot. Existe a forma caraíta e existe a forma tradicional, que contam que os dias eram 50, ou seja, os caraítas contam 7 Shabat mais um dia, que dá um total de 50 dias. Então, isto dá o quê? Dá, como é que se como é que se são separados os Shabatotes, os sábados, por 7 dias. Já os judeus tradicionais contam essa conta do homem, esses 50 dias, começa a contar 7 semanas, ou seja, 7 semanas de dias mais um, que vai dar 50 dias. Então, a Torá menciona que o espaço de tempo é de 7 Shabat. Ou seja, e não importa se a tradução é semanas ou se a tradução é sábado, não importa. O que importa é que estão separados por um espaço de 7 dias, ou seja, 7 semanas de 7 dias. Outra prova fundamental para mim, que no quarto mandamento que se relaciona o Shabat com a semana da criação e não com a lua. Lembra-te do Yom HaShabbat, lembra do dia de Shabat para o santificar, para o separar. 3 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o Shabat do Eterno. Êxodo capítulo 20. Então, aonde está o mandamento, aqui em Êxodo capítulo 20, de observarmos um Shabat pelo ciclo da lua? Aqui disse, em 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat. Êxodo capítulo 20, versículo 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Eterno, o Yom HaShabbat, o dia de Shabat, e o santificou, ou o separou. Então essa passagem está mostrando a base fundamental que apresenta o próprio Criador para a observância do Shabat no modelo da semana original da criação. Por quê? Porque neste verso de Êxodo, capítulo 20, verso 11, não está mostrando aqui o Shabat lunar. O Shabat, sim, eles podem cair, ou seja, o Shabatot, o Shabat anuais, o Shabat que pode, como a festa de Pêssah, Yom Teruah, Yom Kippur, todas essas festas que são festas anuais, eles podem sim cair em qualquer dia da semana. Porém, os Shabat semanais, não. O Shabat anual, sim, pode cair em qualquer dia da semana. Porém, o Shabat anual não é Shabat semanal. O Shabat semanal tem um dia fixo de se celebrar. Em Gênesis 2, verso 2 e verso 3 disse, e havendo o Eterno acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou o Eterno o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Eterno criara e fizera. Então, segundo essa passagem aqui, qual é o parâmetro que se contabiliza na Bíblia o dia 7º? Não do primeiro dia da criação. Será que aqui está se mencionando que não é do primeiro dia da criação? Porque aqui está dizendo aqui que, havendo o Eterno acabado no 7º dia, a obra que fizera, qual foi a obra que ele fizera? De onde foi que ele começou? Do dia 1º, onde o Eterno criou a lua, fez a separação, e etc. Subiu as águas até o céu, depois dessa água que se chama expansão, desceu o que aconteceu no dilúvio. Enfim, é outro tema, outro assunto. Então foi tudo que saiu que o Eterno fez, e quando chega aqui, disse que o Eterno, havendo acabado toda essa obra que ele fez, descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. Abençoou o dia 7º, santificou, porque nele descansou. Então, a Bíblia está mandando nós contabilizarmos aqui o dia 7º. Como? Pelo primeiro dia da criação ou ou depois do 4º dia depois da criação da lua? Vamos dizer que comece junto com o ciclo lunar. Não seria impossível? Por quê? Porque se a lua e o sol foram criados no 4º dia da criação, então como poderia o Eterno estar mandando guardar o Shabat no 7º dia, depois que ele acabou toda a sua obra que ele fez? Então, vamos a Gênesis 1, 14 ao 19, para a gente ver o que é que disse, para a gente entender melhor, a respeito da criação do luzeiro, da luminária, etc. Gênesis 1, 14 disse, e disse o Eterno, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Tempos determinados para dias e para anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para
a iluminar a terra, assim foi. E fez o Eterno dos grandes luminares, o luminar menor, para governar o dia. O sol, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, ou seja, a lua. E fez as estrelas, e o Eterno os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu o Eterno que era bom, e foi a tarde e amanhã o quarto dia. Então aqui também está mostrando, aqui nós estamos aqui derrubando outra vaca sagrada do pessoal do Shabat lunar, que diz que o Shabat, que os dias da semana não começam pela tarde. Porém, aqui diz que foi a tarde e amanhã o dia 4. Não diz que foi a partir da manhã até a tarde. Diz que a tarde e amanhã o dia 4, o quarto dia. Então a própria Torá está mostrando que é impossível que o Shabat deve ser celebrado de acordo com a lua. Porém, o verso nos diz, no sétimo dia descansou o Eterno. Quer dizer, este sétimo dia é contado de onde? Desde o primeiro dia da criação, antes que fosse estabelecido o calendário lunar no universo. A Torá declara que o Shabat cai no sétimo dia da semana, que a gente conhece como o sábado. Então, isso se deve fazer, devemos guardar assim. Êxodo 20, versículo 9 e versículo 10 diz: lembra-te do dia de repouso, do dia de Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso para o Eterno, teu poderoso. Não farás obra nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porém, de onde Moisés, ou de onde saiu isto aqui, esse texto? Do versículo 11, que disse: porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o sétimo dia. Então aqui está mostrando, no versículo 11, que aqui está mais claro do que água, gente. Que o Shabat deriva da semana da criação e não da lua. Porque aqui diz aqui, porque em 6 dias o Eterno criou o quê? Os céus e a terra. Então está contando desde o primeiro dia da criação, não depois do quarto dia. O mar e tudo que nele há. Então aqui está mais claro do que água cristalina, de que o Shabat não é pela lua, e sim pela criação. Por quê? Porque se fosse pela lua, o Criador teria descansado no dia 11, no lugar do dia 7, já que se for contado 7 dias da criação, a partir da criação do quarto dia, da, da, ou seja, dos luzeiros. Então, nos daria o quê? 11 dias e não 7. Porém, a Torá está dizendo que o Eterno descansou no sétimo dia da criação e não no oitavo dia. Então, a Torá está nos mostrando e nos mostra os dias por ordem, ou seja, primeiro dia, Yom Rishon, segundo dia, Sheni, terceiro dia, Sheshili, quarto dia, Revi, quinto dia, Hamishi, sexto dia, Shishili, e o sétimo dia, Shevi. E este sétimo dia, Shevi, se chama de quê? Se chama de Shabat, sendo o único dia da semana no calendário hebraico que tem um nome próprio, né, dado pelo Criador. E depois desse estudo de Shabat lunar, o meu objetivo é fazer outro estudo, mas não com respeito ao Shabat lunar, com respeito a esse Shabat semanal que nós guardamos. Um estudo que nós vamos saber o que significa a palavra Shabat, essa palavra Shevi, e o que é que se deve fazer, o que é que implica, na verdade, essa palavra Shabat. Porque muitas vezes pensam que Shabat é dormir, chegar em casa, colocar os pés no sofá, já no sábado não trabalha, né, come lá o seu pratão de comida e tira aquela sonequinha à tarde. Porém, a palavra Shabat não tem a palavra, como se diz que Shabat também se chama como é que se diz? É uma santa convocação, Shabat. E a palavra Shabat, e essa palavra em hebraico, santa convocação, ela tem a ver com a palavra hebreia, vem de uma raiz hebreia que se chama Lashevet, que significa sentar. Ou seja, Shabat é para sentar. E o que é que se faz numa sinagoga, num grupo onde se estuda a Bíblia? Como é que o Messias naquela época se ensinava? Como é que a gente lê no Sermão da Montanha, o Messias ensinando ali o Sermão da Montanha? Diz que o Messias chegava e se assentava. Isto é o que se faz em Shabat. Shabat não é para dormir, não é para repousar, não é para... Na verdade, o Shabat não é para a gente. O Shabat é para o Eterno. Então, sobre isso a gente vai falar no próximo estudo que faremos sobre as implicações do Shabat. Então, disse que o Eterno, havendo acabado no sétimo dia suas obras que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fez, que tinha feito, e abençoou o Eterno no dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Eterno criara e fizera.
Então, antes que surgisse a ideia da lua nova, do Rosh Chodesh, já estava aí o quê? O Shabat. O Shabat é antes da lua nova. Assim que o Shabat não depende da lua, nem depende do Rosh Chodesh. Porém, qual o significado da palavra Moed com relação ao Shabat? Já que se diz que Shabat é uma festa, a palavra Moed significa festa. E, na verdade, a palavra Moed significa festa, e muitos dizem, não. Então, se o Shabat é uma festa, então tem que ser guardado pelo calendário lunar. Porém, a palavra Moed, ou a palavra feminina Moadar, né, como se relata ali em 2 Crônicas, capítulo 8, porque segundo o Strong, essa palavra Moed significa o quê? Designação. Significa tempo ou temporada, festival, ano, sinal, significa congregar, significa determinar estações, festas solenes, etc. Vários significados. E a palavra lua, em hebraico, é a palavra Yareah. E a palavra Yareah se escreve com a letra Yod, a letra Resh e a letra Het. E já a palavra Moed se escreve com a letra Mem, com a letra Vav, com a letra In e com a letra Dalet. Então, o término Moed, que significa mais de uma coisa, na verdade a palavra Moed não somente significa festa, significa mais de uma coisa. Essa palavra é um término em hebraico, como tantos outros. Então, tem passagem na Torá que este término pode significar convocação, pode significar festa, pode significar, como é que se diz, celebrações, estações. E nós vamos ver isso em Daniel, quando Daniel fala de tempos, de um tempo, metade de um tempo. E ali se usa a palavra Lemoed. Então, aí alguém pode dizer que o calendário judeu atual não marca os dias de Shabat pela lua, mas pelos dias do calendário gregoriano, eles marcam o sábado, ou os sábados. Porém, está claro que quando o Eterno disse na Torá que ele e haja meorot, ou seja, haja fonte de luz na expansão do céu, e sejam para Moadim, ou seja, sejam para estações. Na verdade, a palavra Moadim significa convocações e estações, como a gente viu em Gênesis 1 e 14. Também disse o Salmo 104, verso 9, que nós vamos ver um pouco mais na frente, que é um dos textos base, é um dos textos base do guardador do Shabat lunar, para afirmar que realmente o Shabat é pela lua. Porque no Salmo 104, verso 19, diz que o Eterno fez a lua, fez a Yereá, para as Moadim, para as convocações. Então, isso pode dizer que para eles é um Shabat, o Shabat é lunar, por quê? Porque o Shabat é uma festa, como está escrito, né, lá em Levítico 23, 1, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, as santas convocações, as Moadim do Eterno, 6 dias se fará todo o trabalho, e no 7º é o Shabat de repouso. Então aqui alguém pode dizer, olha aqui está dizendo que o Shabat é uma moeda, é uma festa, e portanto deve ser regido pela lua, como todas as outras festas da Torá. Porém, como já vimos através da Torá, o Shabat é a única festa que não se baseia pelo ciclo da Torá, pelo ciclo da lua, e sim pela semana da criação. Então, quando o Eterno fala sobre os luzeiros menor e o luzeiro maior, que é o Sol, e o menor é a Lua, ele faz com a utilização de quê? Do término moed, estação, época ou período. E não ali não se fala exatamente de uma festividade. Então, qualquer que seja o dia de Rosh Chodesh, na verdade, porque muitos também no Shabbat lunar dizem que o dia de Rosh Chodesh é um dia que não faz parte da semana. Mas, na verdade, qualquer que seja o dia de Rosh Chodesh, esse dia é parte da semana. Ou acaso os meses, como eu falei, os meses lunares são de 28 dias exatos, são de 4 semanas de 7 dias. Na verdade, os meses são de 29 ou de 30 dias, o calendário hebraico. Então, como alguém vai saber um mês que tem 30 dias? Se esse último dia, ou seja, se o dia 30 é um dia como o Rosh Chodesh, então o dia 1º é o dia 1º, Senhor Antônio. Eles contam que o dia 30, vamos supor que o mês tem 30 dias, né? O mês lunar. Então, esse dia 30, para eles, é o Rosh Chodesh, então vai contar como o quê? Como o primeiro dia. O dia seguinte, ou seja, já é o primeiro dia do mês, que se chama o quê? O Rosh Chodesh 2, o segundo Rosh Chodesh. Porém, os dois dias são dias das semanas. E não importa se o dia 1º ou o dia 2 de Rosh Chodesh, em ambos os casos, o dia de Rosh Chodesh são parte da semana. Por quê? Porque em Rosh Chodesh não está dizendo que nós não podemos fazer nada. Rosh Chodesh apenas se celebra como Shabat. Se faz uma celebração à noite, se faz um jantarzinho especial, agradece ao Eterno por mais um mês e acabou-se. No outro dia voltamos à vida normal. O que acontece é que
estou ensinando que os dias de Rosh Hodesh não são parte da semana. E por isso eu começo a contar o dia 1 de cada mês logo depois de Rosh Hodesh. O que muda a construção da semana. Por quê? Porque quando na realidade esse dia de Rosh Hodesh é também parte da semana. Então por isso a semana não é de origem lunar. Por quê? Porque a semana ela é anterior à lua. A semana está dita pela Torá que é contada desde a criação. E como está escrito que a lua foi criada no quarto dia. E a semana começou a se contar desde o primeiro dia da criação. Não desde o quarto dia quando foi criado.